Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia. A gente vai conversar sobre o que é que faz as pessoas confiarem umas nas outras e eu vou fazer toda uma análise comportamental do que é critério para alguém confiar em alguém. Bom, então antes de eu começar aqui o conteúdo, eu já vou te lembrar de deixar o like e se inscrever. Se você for um cara que gosta de ouvir mais sobre comunicação, comportamento humano, psicologia feminina, qualquer tema relacionado, eu falo aqui nesse canal e tem vídeo toda segunda-feira. Então bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A questão da confiança é uma questão interessante porque ela linka com vários tópicos, ela linka com comportamento humano, linka um pouco com comunicação. Então, antes de se aprofundar, eu vou te explicar exatamente por que tem essa conexão. Os principais gatilhos que meio que influenciam os comportamentos irracionais do ser humano são reprodução ou sobrevivência. E isso está linkado com confiança porque desde sempre as pessoas precisam saber diferenciar se a pessoa que ela acabou de conhecer é na caixa do amigo ou é na caixa do inimigo que ela deve colocar. Então a gente percebe que a capacidade de saber se alguém é confiável ou não acaba caindo no lado da sobrevivência. Porque estar com alguém que você não confia representa perigo, representa risco. Você não consegue prever situações e, portanto, você não se sente seguro. E esse sentimento ativa um instinto que faz a pessoa não confiar e se afastar. Mas, ao mesmo tempo, é curioso a gente parar para pensar nos aspectos de comunicação que influenciam nisso, como a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, a energia que você bota na hora que você fala. Tudo isso também está conectado com esse tópico. Mas e se eu te falar que essa ainda não é a raiz da questão? E se eu te falar que a gente ainda está na superfície e que ainda dá para a gente se aprofundar muito mais em por que alguém é confiável ou não na percepção da outra pessoa? Porque todos esses fatores comunicativos que eu te trouxe, eles não determinam se você é confiável ou não. Eles tendem a fazer a pessoa achar que você é confiável. Então vamos lá. A chave para você ser uma pessoa que as pessoas confiam no primeiro momento é você ter seus valores alinhados com aquilo que você faz. Então seria o caso de você ser alguém que valoriza a disciplina e você é disciplinado. É o famoso você não só fica falando, você faz aquilo que você diz. E por que isso funciona assim, Euricão? Porque o critério que estabelece essa confiança imediata chama-se coerência. Porque a coerência é o que mostra a integridade da pessoa. É o que mostra justamente o alinhamento entre valores e ação. Se a pessoa tem um valor e ela não age de acordo com ele, ela não é uma pessoa confiável, porque ela não está agindo conforme aquilo que ela acredita. Se eu chegasse aqui do nada falando que comunicação é foda e que vocês têm que comprar meu curso, só que minha comunicação é uma bosta, qual seria a coerência entre o que eu falo, o que eu prego e o que eu tô fazendo? Nenhuma. Você não ia ver valor. Mano, o que é que esse cara tá falando? Ele nem sabe de comunicação. Entende o que eu tô falando? É isso que eu falo quando eu tô falando de coerência. As pessoas se tornam confiáveis quando elas são coerentes. Por quê? Porque isso mostra integridade, que é essa relação entre valores e ação. Então você pode estar se perguntando, tá bom, mas Euricão, eu achava que confiança vinha com o tempo. Bom, pode ser, só que aí eu vou te fazer uma pergunta de volta. Será que a confiança vem com o tempo ou será que ela só vem com o tempo porque o tempo é o que mostra se a pessoa é coerente ou não? Porque muitas vezes, no começo, quando você conhece alguém, você não consegue ver se a pessoa é coerente, se ela realmente é o que ela diz. Será que é uma questão de tempo ou será que é uma questão de coerência? Se a chave for a coerência, o meu objetivo de te fazer ser uma pessoa confiável nos primeiros segundos de conversa fica muito mais fácil. Porque agora a gente só precisa analisar como a gente comunica essa coerência durante a conversa. Mas antes de eu começar, eu quero te passar uma visão. Nada do que eu falar vai funcionar se você não for uma pessoa que comunica aquilo que você é. Ou seja, antes de falar, você deve ser todas as vezes. Isso é o que faz tudo que eu vou falar aqui funcionar. E eu não tô falando que você precisa ser o pique em tudo, entendeu? Eu só tô falando que essa honestidade na hora de você se expressar é o que vai fazer você ser extremamente magnético e extremamente confiável nos primeiros segundos. Por isso que aquela pessoa que você sabe que fica pagando de focado, pagando de ambicioso, pagando de foda, não convence ninguém, mano. Então, da mesma forma que essa pessoa que certamente você conhece alguém assim,
não convence ninguém. Tudo que você for comunicar tem que ser 100% verdadeiro. Bom, então vamos ao que interessa. Vocês gostam de técnica, que eu tô ligado. A primeira técnica que eu vou te passar aqui tem a ver... Eu dividi, na verdade, em duas áreas. A primeira é o aspecto inconsciente dedutivo. Caralho, Euricão, que palavrão é esse? O aspecto inconsciente dedutivo é tudo aquilo que a pessoa percebe de forma inconsciente através da dedução. Ou seja, é tudo aquilo que você mostra na conversa de forma indireta que está alinhado com seus valores, com o que você acredita, com o que você faz. E a melhor forma de você fazer isso é usando o que eu chamo de o 2 em 1 da comunicação. O 2 em 1 é o seguinte, você vai comunicar duas coisas, só que você só vai falar um. E tudo de uma forma muito inteligente, eu vou te explicar. Ao invés de você chegar e falar: gata, eu sou um cara muito ambicioso, muito bom de coração, sou um cara muito foda. Tu acha que alguém vai acreditar nisso que eu acabei de fazer aqui? Tu acha que isso vai convencer alguém, vai ter algum poder? Claro que não, porque você tá mostrando de forma direta o seu valor, tá entendendo? Isso não convence ninguém, isso afasta. Só que o que acontece se você, ao invés de falar isso de forma direta, você falar isso de forma indireta? Então, ao invés de você chegar e falar, eu sou foda, por que você não fala assim? Cara, eu tô trabalhando num projeto muito foda. E, por sinal, tem tudo a ver com o que você tá falando. Você faz uma conexão com o assunto que vocês estão fazendo para não parecer do nada. E aí, sei lá, ela falou que teve uma noite péssima e dormiu mal. Você fala, nossa, mano, você me lembrou de um dia que eu tive que dormir tarde pra caramba e eu tinha que acordar cedo. Foi tipo, eu dormi 2 horas porque eu tava trabalhando com os moleques num projeto e eu não tinha outra opção. Ou eu fazia isso, ou eu não ia conseguir fazer o planejamento que a gente tinha. Você acabou de falar que você é um cara compromissado, que tem um projeto, ambição, objetivos, sem falar. É o famoso 2 em 1. Mas é importante você conseguir encaixar isso num contexto, porque senão parece muito desconexo, muito jogado, fica muito óbvio, sabe? Então, a ideia é que você use isso de uma forma que combine com a conversa, entendeu? De forma natural. Isso que eu acabei de explicar é um pé em um dos conteúdos mais avançados que tem de comunicação, que são os gatilhos mentais, que não é conteúdo para esse vídeo de hoje. Mas é muito foda mesmo. Enfim, me distraí aqui, vamos continuar. Então, o aspecto inconsciente dedutivo é justamente você usar o 2 em 1 para você comunicar que você está alinhado com esse valor que você tem. É justamente a forma como você vai comunicar isso para a pessoa de forma indireta e direto no inconsciente dela. Ela já vai confiar em você e ela não vai entender nada. Por quê? Porque isso é comportamento humano, porque as pessoas funcionam assim. E no final das contas vai ser aquela sensação de tipo, nossa, mano, eu sinto que eu já conheço essa pessoa há muito tempo. Eu conheci ela ontem, só que eu já sinto que eu tenho intimidade. É exatamente isso. Agora, novamente, eu preciso dar esse aviso porque é um aviso de, porra, responsabilidade minha como criador com você que tá vendo esse vídeo. Seja verdadeiro, mano. Não vai ficar inventando história de coisa que você não é, porque uma hora a máscara cai, tá bom? Então acho que tudo que a gente for fazer tem que ser pautado nos nossos valores. Mas eu vou te falar, esse não é o único palavrão que influencia nessa questão de confiança. Também tem o aspecto inconsciente físico, que é tudo que você comunica com o seu corpo visivelmente, que a pessoa consegue observar e ela sente. E esse aspecto físico, ele é dividido em 2 partes, a sua linguagem corporal e a sua energia. O ponto da linguagem corporal é simples. Você tem que ter postura, por quê? Porque a postura comunica abertura, comunica que você está disposto a se relacionar, comunica vigor, comunica que você está presente. Segunda coisa, tom de voz. Existe uma coisa chamada tom de voz do rapport. Rapport é a habilidade de você criar conexões quase que instantâneas com qualquer pessoa. E o tom de voz do rapport é um tom de voz que você usa para construir essa conexão rápida. Eu vou te explicar exatamente como é esse tom de voz. O tom de voz do rapport é o seu tom médio, que é o tom que eu estou falando com você agora nesse vídeo, e um pouquinho mais alto. É literalmente aquele, opa, e aí, como é que tá, mano? No começo da conversa. O opa é mais alto, tá ligado? Essa introdução é um pouco mais alta, sem exagerar, mas esse é o tom de voz do rapport. Quando você dá essa
afinada, por algum motivo isso gera mais conexão. Imagina tu chegar pra falar com alguém sério, com um tom de voz grave. Porra, é estranho. O terceiro ponto é que você deve deixar suas mãos visíveis. Por quê? Porque quando você esconde as suas mãos, quando você bota as mãos pra trás, você comunica inconscientemente que você tá escondendo algo, que alguma coisa tá errada, que tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa faltando, tá? Então quando você mostra as suas mãos, você mostra que você não tem nada a esconder, que você está presente. E isso é uma oportunidade de tu usar gestos. Cara, usar gesto da forma correta é literalmente um impulso no impacto da tua comunicação. Então, além de você comunicar essa segurança, de você mostrar as mãos, que gera confiança, você ainda vai poder usar gestos para gerar mais impacto. Então, não deixa a mão atrás, deixa a mão visível, ok? O próximo ponto é o sorriso. Sim, mano, sorriso é uma arma poderosa. Por quê? Porque sorriso é o sinal universal de conforto. Se você vai falar com alguém, você parece sério, tensionado, como se tivesse com pressa, você está comunicando o oposto do que o sorriso comunica, porque o sorriso comunica o quê? Tranquilidade. Você está no seu tempo, você está confortável, sabe? Você está disposto a se conectar e a pessoa sente tudo isso. Então sorrir é um dos elementos mais importantes se você quiser que alguém confie em você rápido. Mas o sorriso tem que ser real. Se você for ficar fazendo sorriso falso, eu tenho uma péssima notícia para te dar, porque as pessoas, de forma irracional, conseguem sim identificar um sorriso falso. Porque o nosso sorriso verdadeiro, ele tem uma característica. A gente faz as famosas pegadas. Não é pegada não. Qual é o nome? Pegada, pata de galinha. Não sei, mas tem algum nome que faz esses tracinhos aqui, tá ligado? E isso é uma característica do sorriso real. Eu sei porque no livro Manual de Persuasão do FBI, ele explica que o agente precisava meio que fazer um sorriso real falso, tá ligado? Para construir confiança e gerar conexão com o cara que ele estava investigando. O último ponto do aspecto físico é o olhar. O olhar é a mesma lógica do sorriso. Tem que ser tranquilo, tem que passar conforto, tudo tem que refletir o seu estado interno. E o olhar, basicamente o que você tem que fazer é olhar tranquilo e evita a sobrancelha cerrada. Isso aqui comunica como se você estivesse com raiva. Muitas vezes algumas pessoas, por estarem acostumadas a viver assim, às vezes ficam assim e nem percebem. Então tenta deixar a sobrancelha um pouco mais relaxada, que isso faz o teu olhar ser um olhar mais amigável, mais confiável. Bom, vamos falar de energia. Eu gosto de falar desse tópico porque é o invisível que ninguém vê, só que sempre tá lá na interação social, na conversa. E modéstia à parte, cara, é o que mais faz diferença. A tua energia que a gente fala é uma mistura de intenção, presença e movimento. Eu vou te explicar. Intenção é você se comunicar de um jeito que esteja alinhado com o seu objetivo na interação. Então, se você tá falando com a garota porque você tá querendo desenrolar o bagulho, você não pode ocultar a sua intenção de mostrar interesse. Porque aí o que é que vai acontecer? Você não vai mostrar a sua intenção, você não vai comunicar a sua intenção e você vai cair na friend zone. O negócio não é você ocultar a sua intenção, é você mostrar a sua intenção da maneira certa. Ah, mano, como é que a gente usa a intenção da maneira certa? Pô, aí você tá querendo um curso de sedução, mano? Calma que vai vir, mas agora não. Mas tipo assim, usa o humor, cara. Usa o humor, fala o que você pensa, seja mais desapegado nesse sentido. De forma breve, para encaixar nesse vídeo, que eu ainda tenho que cobrir o final, é isso que eu posso te falar. Mas vê, intenção é algo... Isso aqui é importante até se você quiser desenvolver essa parada de sedução. Intenção é algo que você comunica com o corpo todo. Não adianta você mostrar seu interesse se o seu tom de voz e linguagem corporal não acompanham isso. Então, por exemplo, você tá falando com a garota. Apenas falar o seu interesse não vai resolver nada. Se você fala o seu interesse, só que você não tem essa intenção para sustentar o que você está dizendo, você não vai comunicar a sua intenção completamente. Então você nunca devia falar um bagulho que você não consegue sustentar com a sua energia. Deu para entender o que eu falei? O que eu quis dizer é que o teu tom de voz tem que acompanhar a tua linguagem corporal, porque senão fica fraco. Se você apenas fala, você não está comunicando essa energia junto com a intenção. Sacou? Ah, vou te dar um exemplo. Imagina que tu vai falar pra garota que tu acha ela legal. Tu pode fazer isso de duas formas. Pode chegar pra ela e falar assim: ah, eu te acho muito legal, sabia?
Ou tu pode chegar pra ela e falar assim: puta merda, velho, eu preciso falar, tu é muito legal, mano. Percebe que na primeira eu só falei e não joguei intenção. Na segunda, eu joguei tudo. Percebe até que a minha linguagem corporal foi junto, sabe? Meu tom de voz, até eu aqui na cadeira, eu me joguei pra frente, sabe? Então, a composição da intenção é tudo isso. E isso é o que compõe, na verdade, a energia, não é intenção. É energia, porque todo esse conjunto de intenção, presença e movimento. Mas bom, esse foi um vídeo longo, eu espero que você tenha gostado. Me diz aqui o que é que você achou do conteúdo e eu te vejo na semana que vem. Seja muito bem-vindo a esse canal, não esquece de deixar o like e se inscrever. E se você quer mais conteúdo de comunicação, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, só que numa pegada além da superfície, um negócio assim fora do comum, entra na minha comunidade fechada, a Legião. Eu vou colocar o link para essa comunidade aqui na descrição do vídeo. Eu sei que se você chegou aqui até o final desse vídeo, que foi um vídeo longo, você é um cara que realmente está querendo se desenvolver. Então passa lá que eu te garanto que você vai achar da hora. Acabou.